Nós vamos falar agora sobre feedback. Uma coisa importante se entender é o seguinte: uma equipe, quando ela está trabalhando, cada um fazendo uma coisa, cada um com uma função, um objetivo, uma meta, eles não sabem exatamente se estão indo na direção certa se não houver um líder que dê a batida do caminho que ele está fazendo, o ritmo e as orientações se alguém está desviando de caminho. É importante que todo mundo compreenda se está indo na direção correta do todo. Para isso acontecer, existe uma série de metodologias, mas a essência é o líder, o diretor, o gerente, o dono, o empreendedor do negócio conseguir dar retorno para essas pessoas, dizendo o seguinte: você está indo bem nesse aspecto, mas nesse aspecto você não está indo muito bem. O nome disso é feedback. O feedback proporciona que cada pessoa entenda o seu limite do certo e do errado. É importante que o líder, o gestor, estude mais sobre esse assunto, se aprofunde sobre esse assunto, porque existem dois tipos de feedback: o positivo e o negativo. O negativo é aquele feedback que você tem que criticar alguém, mostrar um erro, apontar um ponto de melhoria. O positivo é aquele que estimula e acelera a pessoa a ir naquela direção que ele já está indo muito bem. As duas formas de fazer dependem do seu comportamento e depende do comportamento do outro. Fundamental compreender que cada liderado seu tem uma característica pessoal. Ele viveu numa família diferente um do outro, ele tem um DNA diferente um do outro, ele viveu coisas sociais diferentes um do outro, ele recebe informações diferentes. O líder bem preparado é aquele que compreende que aquela pessoa precisa de um feedback um pouco mais duro para ele entender determinadas coisas. E outros não. Você pode dar a mesma mensagem de uma forma um pouco mais suave que ele compreende aquela determinada coisa. O tipo do feedback, a intensidade, a maneira de falar, ela tem que estar alinhada com quem recebe e não com quem faz. Aqui na empresa que eu comando, uma empresa que tem quase 1.600 pessoas, os líderes são preparados e são orientados a dar o feedback baseado nas características de comportamento do liderado e não na característica de cada um dos líderes. Então, se um líder é mais agitado, mais ativo, e ele vai dar um feedback para uma pessoa que é mais introspectiva, ele tem que estar conectado com essa vibe, com essa sintonia dessa pessoa que é mais introspectiva. O feedback correto, bem dado, bem administrado, alinha o time, faz o time estar trabalhando junto, numa direção única. Imagine você ter uma equipe super alinhada, como se fosse um barco de Olimpíada, aquela dos remadores, que estão todos remando juntinhos. Se uma pessoa tem um procedimento errado, ele vai estragar o time inteiro. O time inteiro não consegue atingir os objetivos. O feedback certinho para aquela pessoa faz ele entrar dentro do time e aquele barco ganha mais velocidade e fica mais fácil atingir o objetivo da vitória. Então, o alinhamento de todos é fundamental. A ciência está em como os líderes fazem esse feedback, com que regularidade fazem esse feedback, de que maneira ele aponta os pontos de melhoria e o quanto ele contribui para passar a filosofia do todo. É importante que eles entendam a filosofia da companhia, da divisão, do setor, onde ele quer chegar e os erros que ele está cometendo. O feedback certo pode transformar a sua equipe numa equipe vencedora de uma forma muito mais fácil e muito mais eficaz.